Olá, meus amigos, aqui J. Gonçalves, pelo canal do YouTube, através da Rádio Dimensão Virtual. Muito se fala nos técnicos da seleção brasileira, os mais famosos, né, os mais conhecidos pela grande massa brasileira de futebol, nas crônicas, nos comentários futebolísticos. Muito se fala em Tele Santana, é muito lembrado. Muito se fala também no Parreira, é bastante lembrado. O Zagallo, principalmente, né? Foi tricampeão mundial pela seleção brasileira. Claro, todos esses fizeram um bom trabalho, mas esqueceram de dois técnicos que nós tivemos maravilhosos, tá? Que tinha que estar neste ranking. Por que o nome desses técnicos não estão neste ranking? Na quarta participação da seleção brasileira à Copa do Mundo, na quarta participação, o Brasil foi vice-campeão, perdendo para o Uruguai em 1950, dentro do Maracanã. E que hoje os uruguaios até falam sobre esse jogo que foi inesquecível, né, para os uruguaios. E para esquecer do lado da seleção brasileira, do povo que torce, né, arduamente pelo futebol, pelo bonito futebol arte que se praticava naquele tempo. Flávio Costa era o técnico em 1950. Foi o primeiro técnico que colocou a seleção brasileira no pedestal, né, do ranking mundial. Mesmo perdendo o Mundial de 1950, a seleção brasileira, a partir dali, era um outro patamar, né? Essa palavra é até conhecida pelo Bruno Henrique, do Flamengo. Então, criou uma moda legal, até gostei. Então, em 1950, a seleção brasileira era um outro patamar. E foi vice-campeã, né? Mas tinha uma excelente seleção, tá? Agora, esqueceram também do Feola, que foi o técnico da seleção brasileira em 1958. Eu tinha 9 anos de idade em 1958. Mas eu me lembro que naquele tempo, quem tinha TV preta e branca, né, era rico, né? O pobre não tinha condições de comprar uma televisão. Tá? E naquele tempo a coqueluche era TV, né? Televisão. Pô, passava a ver, assistir futebol na seleção, futebol, campeonato carioca, campeonato Rio-São Paulo, a gente assistia pela televisão, preta e branca, naquela época. Mas eu e meus irmãos, a gente assistia na casa de uma professora chamada Alcina. Eles tinham situação boa, né? Era uma chácara que tinha perto de onde nós morávamos. Era a única que tinha televisão preta e branca, né? Na época, nem se pensava, nem se imaginava que pudesse um dia acontecer negócio de TV a cores. Até, inclusive, eles botavam, né, uns papéis celofane de cores, né, para imitar que era TV a cores. E não imaginavam que no futuro próximo a TV a cores ia ser uma realidade brasileira. Então, nós não tivemos a oportunidade de assistir aos jogos da Copa de 58, tempos mais atrasados, né? Nem todo mundo tinha condição. Então, para mim, na minha opinião, a melhor seleção foi a de 1958, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez, tá? Olha só, Gilmar, Dessordi, Bellini, Zito, Orlando e Nilton Santos, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. Essa foi para mim a melhor seleção de todos os tempos. Muito se fala em 1982. A 1982 foi uma seleção de papel, tá? Muito boa. Dizem que foi a melhor seleção, foi a de 1982, mas deu vexame. E em 1966, o Pelé
Aquela foi a penúltima Copa do Mundo do Pelé. Foi em 1966 e o Brasil deu um vexame também. Foi quando a Inglaterra foi campeã. E sabe quem merecia ser campeã em 1966? Era o Portugal. Portugal deu mole também. Chegando no final, abriu as pernas. Entendeu? A Dinamarca, que vinha lambendo todo mundo, perdeu para Portugal por 4-1. Então, a seleção de Portugal era maravilhosa, magnífica. Futebol bonito, sabe? Futebol arte. Eusébio, Coluna, Torres, Antônio, Luiz, e vai por aí. Era uma senhora seleção. Tinha tudo para ser campeã mundial em 1966. Muitos dizem que a Inglaterra ganhou o jogo contra Portugal, que Portugal foi garfado, né? Bom, coisas do passado, mas a gente que assistiu, né? Ou que ouviu pelo rádio, que naquele tempo a gente ouvia os jogos mais pelo rádio, né? A gente não tinha televisão, então os jogos estavam só começando a serem passados pela televisão. Aí não existia tanta tecnologia para transmitir lá da Europa um jogo para cá, para o Brasil ou para o restante da América do Sul. Pois bem, então, meus amigos, a de 1958, para mim, foi a melhor seleção. Foi inesquecível. E sabe quem era o camisa 10 da seleção em 58? Era Dida, que, na minha opinião, foi o maior ídolo, camisa 10 do Flamengo, era um craque. Ele se machucou, por ironia do destino, ele se machucou. O Pelé tinha 16 anos, o jogadorzinho do Santos, sentado no banco, entrou no lugar do Dida, não saiu mais, porque o rei, por isso o chamam de rei do futebol, entrou e fez a parte dele. E sabe o que tinha, que eu acho que o técnico Feola foi o melhor de todos? Que o técnico Feola reunia, todo jogo ele reunia os seus jogadores, tá? Pelé, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, Zagallo e vai por aí. Ele reunia os jogadores no vestiário e falava assim, ó, vocês sabem muito bem o que vocês têm que fazer, né? 10 minutos antes de subir o gramado, Feola reunia os jogadores e só falava isso para eles. Vocês sabem muito bem o que vocês estão que fazer. Vocês é que são os donos do espetáculo, não sou eu. Eu não quero e não vou admitir que eu precise ficar na beira do gramado, tá? Gritando com vocês de uma coisa que vocês já estão cansados de saber o que é que tem que fazer. Assim era o Feola, gente. Para mim foi o melhor técnico de todos os tempos da seleção brasileira. Ah, não tem Zagallo, não tem Tele, não tem o diabo que o carregue. Não tem. Para mim foi o Feola, o maior técnico do mundo em 1958, na Suécia. O Brasil ganhou a Suécia de 5-2. Tá? Então fica aqui o meu recado de hoje para vocês. Um beijo em vossos corações e até uma próxima oportunidade.